O Revista desta semana começa com uma homenagem especial ao Dia do Índio, celebrado sempre em 19 de abril. De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de índios no Brasil passa de 800 mil. A cultura indígena é um dos componentes históricos da diversidade brasileira. E desde a colonização, os índios enfrentam constantes batalhas no que diz respeito à distribuição agrária e aos direitos humanos. Para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, eu converso com a antropóloga e professora de Ciências Sociais da PUC Minas, Miriam Martins Álvares. Professora Miriam, obrigada pela disponibilidade de nos conceder essa entrevista. Olá, Ana Carolina, eu que agradeço a oportunidade. Bom, professora, no mês de abril nós comemoramos no Brasil o Dia do Índio. Esse momento é importante para a gente poder fazer uma reflexão histórica, pensar nesse papel do índio na sociedade ao longo de todo esse tempo? Eu acho que esse dia é importante nesse sentido, né? Porque um dia no ano só para pensar na questão indígena, na realidade é muito pouco. Mas é bom no sentido de nos lembrar e nos fazer refletir um pouco mais sobre a importância da questão indígena para a gente aqui no Brasil, né? E em relação à população indígena, ela tem crescido nos últimos tempos, nos últimos anos. Olha, na realidade, esse crescimento nos demonstra que as últimas políticas e as últimas conquistas que a gente conseguiu promoveram uma valorização da questão indígena e, portanto, a gente percebe dois fenômenos. Um é o crescimento vegetativo da população, que é superior à população brasileira, mas é óbvio que ela não é suficiente para o crescimento tão grande, né, nessas últimas 3 décadas. O que a gente tem observado é o que a gente chama um fenômeno de emergência étnica. São populações que durante um período longo ficaram como que invisíveis, né, dentro da população nacional como um todo, que reassumem a sua identidade exatamente pelas condições um pouco melhores que essa população agora encontra. Começamos a perceber que existe uma população significativa indígena nas periferias da cidade, inclusive das cidades das grandes metrópoles, e em algumas regiões como a Amazônia, Nordeste, que há uma presença indígena maior, a gente tem inclusive cidades com uma população predominantemente indígena, inclusive com uma cidade onde a língua oficial é uma língua indígena, na verdade mais de uma língua indígena. E inclusive aqui em Minas Gerais nós temos também uma cidade que a administração é indígena, né? O prefeito e o staff todo da prefeitura são na população indígena chamada Xacriabá, e essa população é a maioria do município. Interessante, professora. E esse processo de urbanização, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente vê nas ruas e nas escolas cada vez mais a população indígena também se integrando. Eu queria que a senhora falasse um pouco a respeito disso, sobre essas políticas de educação voltadas para os índios. A política de educação indígena, chamada política diferenciada, intercultural e específica, porque é intercultural da cultura indígena e da nossa cultura, né, é uma garantia que nós alcançamos com a Constituição de 88. Né? Então, é um direito que as populações indígenas, a partir de agora, têm de terem a sua própria educação determinada pelos parâmetros específicos de cada população indígena. E a determinação do Estado criar cursos de formação, escolas indígenas, enfim, todo o aporte necessário para desenvolver essa educação específica, né? Então, nós já temos aqui, por exemplo, em Minas Gerais, desde 95, cursos de formação de professores indígenas e escolas específicas nas aldeias cujos professores são indígenas. Atualmente, esse curso de magistério, né, é um curso de 3º grau, é a Universidade Federal de Educação, a FAI, que desenvolve esse curso de formação, um curso modular com uma população indígena não só de Minas Gerais, né, predominantemente da população indígena de Minas Gerais, e já temos várias turmas de professores que já se formaram. Nós temos inclusive professores que já estão fazendo mestrado, né, pós-graduação, e temos ainda, agora mais recentemente, o início da política de cotas, né? Na realidade são vagas para, né, populações indígenas, para alguns indígenas, frequentarem a universidade normalmente, não são cursos diferenciados. São os cursos normais,
né? E a senhora tocou num ponto muito importante, que foi a Constituição de 1988, que pela primeira vez na história instituiu uma parte especial para tratar dos direitos dos povos indígenas. Esse pode ser um dos avanços que a gente pode listar ao longo da história brasileira? Eu acho que talvez seja, nos últimos tempos, o nosso avanço maior, né? Essa conquista constitucional que garante os direitos não só das populações indígenas, na verdade, de todas as comunidades tradicionais. As populações indígenas saíram um pouquinho na frente, né, e já conseguiram instituir algumas dessas políticas específicas. Uma delas é a da educação, que a gente acabou de falar, mas há uma política específica também para a área da saúde. É uma forma de atendimento também específico nas áreas, né, que fica a cargo da FUNASA, no primeiro momento, né, da Fundação Nacional da Saúde, e agora ela está integrada dentro do sistema de saúde, mas a partir de uma lógica chamada Distrito Sanitário Indígena, né, os chamados DISEI, que são estruturas médicas que estão estabelecidas para um atendimento específico às populações indígenas. Cada situação de cada aldeia ou de cada grupo indígena diferente é muito diferente, né? Muito diferenciado. O grau de proximidade com a sociedade envolvente, né? O tipo de problemas que aparecem com essa população. Então, realmente é necessário uma política de saúde própria, específica. Isso é uma outra conquista, né? A terceira conquista, e a mais importante de todas, obviamente, é a questão territorial. Então, quando a gente for olhar para os desafios e para os principais percalços enfrentados pelos índios, a questão territorial ganha um destaque nesse processo. Com certeza. Bom, e a gente pode dizer até que historicamente, né, este é o maior desafio para a questão indígena, né? É exatamente a disputa, né, pela questão territorial. As áreas indígenas são muito pequenas e ainda tem sofrido, né, um assédio muito grande em função da questão da mineração, aqui em Minas particularmente, porque o território é a base da cultura indígena, é a base da sobrevivência indígena, né? Mas, infelizmente, eu acho que neste momento a gente tem que realmente pensar que essa é a questão prioritária. Esse é um enfrentamento crucial para a população indígena, para garantir o futuro da população indígena. Realmente, com as conquistas das políticas específicas para a educação, para a saúde, a gente percebeu realmente um crescimento na população, não só numericamente, mas na qualidade de vida dessa população, um crescimento na participação dessa população indígena junto às determinações e políticas do próprio Estado, mas a base para isso tudo poder acabar de florescer realmente é a garantia dos seus territórios. Nós ainda temos muitos desafios para o futuro. Como que nós brasileiros, membros dessa grande diversidade que o país nos oferece, como que a gente pode olhar para o futuro em relação a esse maior respeito a essa diversidade nossa? É uma ótima colocação. Realmente, eu acho que a gente compreender a importância da população indígena, né, como um dos nossos formadores culturais, a formadora cultural deste país, é algo que realmente, acho que a consciência, a conscientização sobre essa questão, eu acho que é o que a gente mais deve fazer. Realmente tomar consciência da importância da questão indígena como parte da formação da nossa cultura e do nosso conhecimento, né? Foram as populações indígenas que realmente conquistaram esse território, né? Que conquistaram no sentido de compreender, conhecer e aprender a dominar a nossa flora, a nossa fauna, né, e nos ensinaram imensamente uma série de coisas que nos permite vivermos agora, né, nesse país. E eu acho que caberia a todos vivermos com um pouco mais de justiça, né, principalmente para essa população original que nos permitiu tanta coisa. Professora Miriam, agradeço muito a sua disponibilidade de nos conceder essa entrevista e fica aí o recado para a sociedade. Obrigada. Voltamos ao estúdio, é com você, Jonas. Obrigado, Carol. Na última semana, o jornalista Valguinei Assis Carvalho, de 43 anos, foi assassinado em Coronel Fabriciano, na região leste de Minas Gerais. Ele fotografava cenas de crimes para o jornal Vale do Aço e também para a Polícia Civil da cidade. Há um mês, um caso semelhante aconteceu na mesma região. O jornalista Rodrigo Neto foi assassinado quando saía de um bar em Ipatinga. De acordo com o levantamento do Instituto Internacional da Imprensa, em 2012 foram registradas no Brasil mais de 130 mortes de pessoas no exercício da profissão.
No ranking internacional, o país é o 5º colocado no número de homicídios de jornalistas. E esse é o assunto do Ponto de Vista de hoje. Nossa equipe ouviu a opinião do jornalista e vereador Adriano Ventura. Veja só. O jornalista investigativo, muitas vezes ele vai buscar aquela pauta que está escondida. E tudo aquilo que está escondido tem alguém que não quer que venha à realidade. É aí que surge o risco da profissão. Portanto, casos emblemáticos como a morte de Tim Lopes, ou mesmo o assassinato de 2 profissionais da imprensa, recentemente em Minas Gerais, nos leva a crer que nós temos que primeiro pensar nos passos silenciosos do repórter ou jornalista, além do mais do seu próprio planejamento para resguardar a sua integridade física. Portanto, ao lidar com situações em que pese, por exemplo, a segurança física, tem que se pensar em, primeiro, além dos passos silenciosos, em dividir o ônus e o bônus com a equipe. Portanto, ninguém sai para fazer uma reportagem de grande monta social sem avisar o seu editor, sem se precaver do ponto de vista da sua própria segurança. Por exemplo, ao cobrir uma guerra, você nunca vai ver um repórter, ou cinegrafista, ou fotógrafo sem usar o seu colete para proteger das balas. Forma semelhante quando você vai lidar com assuntos que, digamos assim, vai esbarrar no conceito, no respeito ou na segurança de alguém que vai se ver ameaçado pela reportagem. Portanto, precaução é o necessário. O Revista vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, confira uma reportagem sobre as delícias do festival Comida de Boteco. E o grupo de teatro Manicômicos completa 15 anos com uma série de apresentações. Não saia daí, nós voltamos já.